canta mi gente. Aí, tá gravando de novo, né? Beleza. Mel, você ainda tá por aí, né? Sim, É porque deu um tilt aqui. Ô, Déborita! Boa noite, Débora! Como é que estão as coisas aí? Eu tenho que achar aqui que alguma coisa... Deixa eu ver aqui. Ah, aqui voltou. Tá. Faltam 3 minutinhos. Gabizinha, boa noite! Como é que você tá aí, Gabiroba? Oh, mi família, canta mi gente, cante comigo nossa canção. O amor que nos une será para sempre, nela harmonia de mi coração. Ai, que bonitinho. Vocês já viram A Vida é uma Festa? Vocês já assistiram? Ah, é bonitinho demais, né? Não? Eu tô com aquela musiquinha do final na cabeça. Aquele menininho é bonitinho demais, gente. Nossa, mãe do céu. Ei, 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 tá gravando? Tá gravando. Turminha, faltam 2 minutinhos para começar a aula. Alguém tem alguma dúvida do que foi dito até agora? Que aí nesses 2 minutos eu possa... Débora, nenhuma dúvida? Gabizinha, nenhuma dúvida? Igor, Mary, nenhuma dúvida? De alguma matéria passada? Tá tudo beleza aí? Não, então tá. Então, preparar aqui a apresentação de slides. Mary, tá aparecendo tudo aí direitinho, não tá? Apareceu o tá sim, sistema. Capê. Não, então beleza. Sistema endócrino. Aí, tá, beleza. Eu já vou colocar duas coisas aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não é stop share. Pelo amor de Deus, que aquela hora eu bati sem querer. Eu quero colocar aqui adeno. Tá. E aqui embaixo eu vou colocar de outra cor. Ave família, canta mi gente. Neuro. Pode colocar separado ou junto, tá, gente? Se colocar junto, a gente coloca só neuro e hipófise. Uma eu vou colocar separado e outra eu vou colocar junto. Beleza. Adenohipófise, eu tenho, na realidade, 5 tipos de células e 6 hormônios. E aí nós teremos que saber de cor e salteado esses 6 hormônios, tá? A neurohipófise, vou colocar de todo o tamanho, não produz, começa com N. Pardon. Não produz hormônio. Só libera 2 hormônios produzidos no hipotálamo. São eles. Deixa eu ver se...
São eles ADH, chamado também de vasopressina, perdão. Vou puxar mais então. E ocitocina. Beleza. Deixa eu ver como é que ficou. Pronto. Mary, aqui embaixo está dando para enxergar direitinho? Tá sim. Então tá. Já deu 9 horas, não deu? Deu. Beleza. Então vamos começar. Turminha, olha só. Hoje eu vou começar com o sistema endócrino propriamente dito, tá? Eu vou falar de hipófise. E a hipófise, ela é uma glândula, na realidade são duas glândulas em uma, tá? A gente tem a parte anterior, então, ó. Bom, primeiro vamos para a localização, tá? Localização da hipófise. Se você pegar 3 eixos, aqui, ó, um eixo frontal, beleza? Bem no meio de sua cara, ó, um eixo frontal, tá? Um eixo aqui em cima, ó, coronal, tá? Ou sagital lá em cima, beleza? E um eixo aqui lateral. Onde esses 3 eixos se encontrarem é onde está a sua hipófise, beleza? E aí eu quero que vocês guardem o seguinte, a hipófise ela está logo abaixo do hipotálamo. Hipotálamo é sistema nervoso central. O hipotálamo, como eu falei na aula passada, o hipotálamo ele vai controlar temperatura corporal, sede, né? Fome, desejo sexual, beleza? Então o hipotálamo ele controla algumas ações nossas e sensações nossas. Hipotálamo é sistema nervoso central, constituído de neurônios, tá? É uma parte, então, do encéfalo. E logo abaixo do hipotálamo está a sua hipófise. Então, vou desenhar aqui mal e porcamente. Ó, aqui está seu encéfalo. Estou desenhando um dos hemisférios cerebrais. Aqui está seu cerebelo. E nessa região aqui, ó, essa região é hipotálamo, que pertence ao encéfalo. Tá? Eu fiz um corte assim, ó, de lado, tá? E aí, abaixo do hipotálamo, você tem essa glândulazinha aqui, ó, hipófise. E aqui está sua testa, então vou colocar até de outra cor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar de outra cor. Aqui, ó. Aqui está sua testa, aqui está seu nariz, aqui está sua boca e seu queixo, seu pescoço, olha lá, ó, e seu crânio, beleza? Tanto que eu vou falar uma coisa, aqui está a boca. Para você operar da hipófise, é mais fácil você ir pela cavidade nasal ou pelo teto da boca, pelo palato, do que você abrir o crânio da pessoa, rasgar o cérebro todo para chegar aqui na hipófise, ficou claro? Geralmente, então, operações da hipófise vão por aqui ou pelo céu da boca e aí perfuram um osso aqui, ó, beleza? A hipófise, então, é uma glândula que ela vai estar logo abaixo do seu cérebro, ficou claro? E abaixo de uma região do cérebro chamada hipotálamo. E falo mais, o hipotálamo, ele comanda a hipófise, porque ele é a comunicação do sistema nervoso com a hipófise, e a hipófise é chamada de glândula mestra. Anota isso para mim, por favor. Hipófise, glândula mestra. Anota aí, tá? Hipófise também é chamada de pituitária. Então, vou colocar aqui ó, os 3 nomes que vocês podem encontrar em alguma prova por aí. Ó. Falou que é glândula mestra, você sabe que ele está falando de hipófise. E você sabe, ó, com o meu P aqui, ó, hipófise. E você sabe que ele pode estar falando também de pituitária. Ficou claro isso aí? Hipófise, glândula mestra ou pituitária são 3 nomes para a mesma glândula. E aí você anota para mim também, por favor, que a hipófise, que é chamada de glândula mestra, ela tem esse nome porque ela vai controlar outras glândulas do nosso sistema endócrino. E, obviamente, se a gente está estudando a hipófise no sistema endócrino, é porque ela é uma glândula endócrina. O que é uma glândula endócrina? Glândula que produz substâncias químicas que são jogadas na corrente sanguínea, tá? Jogada dentro de vasos sanguíneos. Ficou claro?
Então, glândula endócrina é glândula que produz uma substância química que é jogada dentro de vasos sanguíneos. Beleza? Então, essa substância química será distribuída pelo sistema circulatório, pelo sangue, não é? Pela parte líquida do sangue que é chamada de plasma. E essa substância química de qualquer glândula endócrina é chamada de hormônio. Ele é um sinalizador químico. Ele é um sinalizador do que a célula tem que fazer. Como a hipófise, tá? Olha só, ela vai liberar 6 hormônios e esses hormônios vão agir em outras glândulas, na maioria das vezes, ela é chamada de glândula mestra, tá? A hipófise melhor dizendo, a adenohipófise, né? Porque a neurohipófise libera 2 outros hormônios. Mas vem aqui comigo, antes da gente continuar. Ó, então, glândula mestra, hipófise ou pituitária é a mesma glândula. Essa glândula aqui, ó, que está no assoalho do seu cérebro. Agora, por que essa divisão aqui em adenohipófise? Adeno significa glândula, é a parte glandular da hipófise, tá? E neurohipófise. Aqui a neurohipófise tem esse nome de neuro porque ela é constituída de terminações de neurônios. Por causa disso aqui, ela tem essa divisão porque, ó, em amarelinho, eu ampliei a sua hipófise, tá? Isso aqui eu ampliei, ó, isso aqui é uma seta. Eu ampliei a sua hipófise, ó. A parte anterior, então, que está voltada para o seu nariz aqui, ó, ela é adenohipófise, ela é glandular. Agora, essa parte aqui, neurohipófise, ela está depois. E essa parte aqui, deixa eu colocar em marrom. Essa parte aqui, que é a neurohipófise, ó, ela está contígua, ela faz continuidade com a base do seu encéfalo. Então, os neurônios estão aqui no hipotálamo e do hipotálamo, os prolongamentos do neurônio vêm aqui na neurohipófise. Vou até fazer de novo aqui embaixo, ó. Então, faz de conta que isso aqui é a neurohipófise. A neurohipófise é chamada também de hipófise posterior. Por quê? Ela está na parte de trás, tá? Então, aqui estão os neurônios do hipotálamo. Os prolongamentos desses neurônios, olha, vêm para a hipófise posterior ou neurohipófise. Mas na parte da frente, eu tenho uma outra hipófise, que é chamada de hipófise anterior ou adenohipófise. E aí, para você ter uma noção melhor, é lógico que seu cérebro está aqui, ó, tá? Aqui é a base do seu encéfalo. A proporção, a escala não está sendo respeitada, né? Seu encéfalo é muito maior do que isso aqui. E, obviamente, que sua testa, seu nariz, sua boca estão aqui, ó. Então, repara, se eu fizer, tá? Uma perfuração aqui, ó, beleza? Bem na base aqui do nariz, beleza? Ou aqui no meio do seu nariz, eu vou atingir, responde para mim, eu vou atingir primeiro a adenohipófise, portanto a hipófise anterior, ou a neurohipófise, a hipófise posterior? Adenohipófise. Adeno, exatamente. Aí você fala, Capetinga, por que ela é chamada de adeno? Gente, porque as células aqui, ó, da adenohipófise são completamente diferentes das células da neurohipófise. Como eu falei para vocês, a neurohipófise ela é constituída de prolongamentos de neurônios hipotalâmicos. Então, isso aqui, ó, são neurônios hipotalâmicos, neurônios do hipotálamo, tá? Que mandam prolongamentos para essa região aqui e formam a neurohipófise. Ok? Agora, a adenohipófise é constituída de células glandulares. Então, são tecidos completamente diferentes. Essa aqui da frente, então, a adenohipófise ou hipófise anterior, é um tecido epitelial glandular. Aqui, por isso que chama adeno, porque adeno significa glândula. Então, aqui é um tecido epitelial glandular verdadeiro.
tá? Então, aqui é tecido epitelial glandular. Agora, essa hipófise daqui de trás, ela é tecido nervoso. E mais ainda, só prolongamentos de neurônio. Nem corpos de neurônio são, porque os corpos de neurônio estão aqui no hipotálamo. Lembra que neurônio, né, tem aquela forminha lá estrelada e o axônio compridão, não é isso? Então, aqui são axônios neuronais de neurônios hipotalâmicos. Ficou claro? Agora aqui não. Aqui eu tenho células mesmo e células que secretam hormônios. Beleza? Aqui atrás eu tenho neurônios que secretam hormônios. Mesmo assim, os corpos dos neurônios não estão aqui. Estão nessa região em cima chamada hipotálamo. Então, os corpos desses neurônios estão nessa região aqui chamada hipotálamo. Então, onde o neurônio está aqui, ó, aqui chama hipotálamo. Ficou claro? Aqui é hipotálamo. Então, os corpos neuronais estão no hipotálamo. E os prolongamentos dos neurônios hipotalâmicos é que vão formar a neurohipófise. Então, repara uma coisa, vamos para a neurohipófise primeiro, antes de eu explicar a adeno. A neurohipófise, ela é constituída de prolongamentos do hipotálamo. Ela é chamada também de hipófise posterior. Olha lá, neurohipófise é chamada de hipófise posterior. Tá? E a neurohipófise, ela não tem células, tá? Ela tem prolongamentos, axônios de neurônios que estão lá no hipotálamo, beleza? Inclusive, esses neurônios do hipotálamo formam uma região aqui chamada infundíbulo, onde grudam as duas hipófises, tanto a adeno quanto a neuro. Mas a neuro tem comunicação direta com o hipotálamo, é a continuação de neurônios ali do hipotálamo. Então, repara, já anota para mim, por favor, neurohipófise ou hipófise posterior, que é aquela que você vai atingir primeiro se você furar de trás para frente, tá? Ela não produz hormônios. Anota para mim isso. Neurohipófise começa com N, aí você coloca N? Não, ela não produz hormônios. Aqui eu coloquei N debaixo de N, tá? Ela não produz hormônios. Ela não produz. Ela só libera, ela só armazena e libera 2 hormônios hipotalâmicos. Entenderam isso? Que é o ADH e ocitocina. Então, olha só. Vamos deixar isso bem clarinho aqui, ó. A neurohipófise, que é essa parte aqui, ela é continuação de neurônios hipotalâmicos. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, colocar NH, neurohipófise. A neurohipófise, ela produz algum hormônio? Sim ou não? Não. Não, isso. Por enquanto só decora. Quem não entendeu, decora. Não. Neurohipófise não produz hormônio. Mas ela armazena e secreta 2 hormônios? Sim. O hormônio antidiurético, que nós já vimos isso, aquele que aumenta a reabsorção de água no túbulo contorcido distal e no túbulo coletor lá do néfron, no rim. Ou seja, se reabsorve água para dentro de vaso sanguíneo, sua urina vai ser menos volumosa e mais concentrada. Então, quem armazena e libera o ADH, chamado também de vasopressina, porque se entra água para dentro de vaso sanguíneo, aumenta a pressão do vaso sanguíneo, por isso vasopressina. Ina, natureza. Vaso de vaso, presso de pressão. Então, natureza de aumentar a pressão no vaso. Vasopressina ou ADH. Antidiuretic hormone do inglês. Né? ADH, Antidiuretic hormone. Hormônio antidiurético. Então, ele absorve, ele faz com que, esse hormônio antidiurético faz com que, no túbulo contorcido distal do néfron, lembra do néfron? Aquele que é uvas passas, que o sangue passa ali para poder filtrar tudo, quer mandar ureia para fora. Mas passa as vitaminas, passa os aminoácidos, passa as glicoses, passa a ureia, mas aí vai ter que reabsorver glicose, vitamina, aminoácido e a ureia vai embora. Mas a ureia atrai água, tem poder osmótico. Mas se você está desidratado,
O seu hipotálamo produz o ADH, muito ADH, manda para a neurohipófise e a neurohipófise libera o ADH. E o ADH lá no túbulo contorcido distal, aquele túbulo mais distante do néfron, aqui é a cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o ADH faz surgir aquaporinas, que são poros de água. E aí essa água vai voltar para o vaso sanguíneo e a urina vai sair mais concentrada. Então é um mecanismo de você preservar a água no seu corpo. Beleza? Então eu quero que vocês guardem o seguinte, ó. O ADH, ele é liberado pela neurohipófise, mas ele foi produzido por esses neurônios hipotalâmicos. Entenderam a lógica? Os neurônios hipotalâmicos é que produzem ADH e também ocitocina, que é o outro hormônio da neurohipófise, manda via axônio para a neurohipófise e fica lá armazenado. E quando receber estímulo, esses axônios liberam para a corrente sanguínea, porque a gente está estudando sistema endócrino, é uma glândula endócrina, tá? Embora constituída de neurônios. E aí, esses neurônios, então, essas terminações axônicas dos neurônios hipotalâmicos vão liberar para os capilares sanguíneos que estão passando aqui, para dentro dos capilares, o ADH, que é a vasopressina, e a ocitocina quando for necessário. Tá? Então, a neurohipófise ela não produz, ela só armazena, portanto, guarda e libera hormônios hipotalâmicos. Então, quem produziu o ADH e quem produziu a ocitocina foi o hipotálamo. Ficou claro isso aí, gente? Sim ou não? Não, o que não ficou claro, Alessandra? Fala aí para mim. Ficou claro ou não? Ficou claro sim, Tapê. Ah, ficou? Ah, o não foi um não antigo, né? Da pergunta antiga. Ah, não, então beleza, tá? Então guarda isso para mim, porque um monte de prova vai colocar para vocês que neurohipófise produz hormônio. Tá correto isso? Não. Não. Agora, se na prova falar que neurohipófise armazena e libera hormônio, tá correto isso? Tá. Tá. E qual que é a origem desses hormônios? Já que não é ela que produziu a neurohipófise, ela só armazenou e liberou. O hipotálamo. Hipotálamo. E quais são esses dois hormônios que a neurohipófise armazena e libera? ADH e ocitocina. Beleza. ADH é para você reabsorver água, concorda? Para sua urina sair mais concentrada, porque você não está podendo perder água. Né? Aquele dia você caminhou para caramba, por exemplo. Né? Agora, e a ocitocina? Alguém lembra qual que é a função da ocitocina? Gente, olha aqui, ó, hipotálamo mandou sinal para mim aqui, ó, a sensação de sede é hipotálamo. Se eu tô com sede, é porque provavelmente a minha osmolaridade sanguínea está mais concentrada. Meu sangue está mais concentrado. Pergunto para vocês, minha neurohipófise agora está liberando mais ADH ou menos ADH? Se está me dando sede? Mais ADH? Mais ADH, meu sangue está concentrado. Não é isso? Está liberando mais ADH para poder reabsorver a água que ia sair na urina. Se eu fizer xixi agora, meu xixi vai estar clarinho, volumoso, ou vai estar um xixi mais amareladão, mais concentrado e menos volumoso? Mais concentrado e menos volumoso. Isso. Agora, olha só. Pronto, 500 ml de água. Daqui a 5 minutos, essa água vai ser absorvida no meu estômago, porque já começa a absorção de água no estômago, tá? E depois vai continuar no intestino delgado, beleza. Eu pergunto, quando esses 500 ml de água forem absorvidos, meu sangue vai estar mais concentrado ou menos concentrado? Menos concentrado. E aí o meu hipotálamo continua precisando, produzindo, né? Ou continuará
a precisar, né, ou precisando produzir muito ADH e para a neurohipófise liberar muito ADH? Depois que eu absorver esses 500 ml? Não. Não. E aí, depois desses 500 ml, provavelmente eu vou tomar mais 500 ali, que tem mais uma garrafinha, vai inibir a liberação de ADH e minha urina, que sairia concentrada, amarelona, vai sair e menos volumosa, como é que ela vai sair? Já que não vai ter liberação de ADH. Mais volumosa e menos concentrada. Fechou. Mais volumosa e menos concentrada. Ficou claro isso aí? Por que que eu te assusto, Rafa, quando eu faço isso? Isso o quê? Fala aí pra mim. Manda aí, Rafa. Ah! Pois é. É o hipotálamo. O hipotálamo mandou sinal. Meu sangue estava muito concentrado. Gente, olha só. Eu comecei a suar. Por que que eu comecei a suar? Porque se eu tenho água agora suficiente no sangue, vocês concordam? Eu posso, inclusive, perder a água no suor para controlar minha temperatura. Beleza. E ocitocina? Qual que é a função da ocitocina? Que é um hormônio hipotalâmico, mas é liberado pela neurohipófise, tá? A ocitocina, gente, olha, na gravidez, né, ou na reprodução, a ocitocina estimula a contração do útero, então para expulsão do bebê ou do filhote, né, em qualquer mamífero que tenha útero vai ter a produção de ocitocina, tá? Então a ocitocina estimula a contração do miométrio, que são aquelas células musculares lisas do útero, né? Musculatura lisa a gente não controla. Pode ser musculatura lisa, tá, do tubo digestivo, pode ser musculatura lisa das artérias, dos vasos sanguíneos, pode ser musculatura lisa do útero ou da uretra. Musculatura lisa a gente não controla, tá? Quem controla pode ser o sistema nervoso simpático, parasimpático, ele é involuntário, ele é autônomo, tá? A musculatura lisa. Então, repara, quando a mulher está grávida ou a fêmea de mamífero está grávida, quando chega no momento do parto, a neurohipófise libera, não foi ela que produziu, foi o hipotálamo, mas a neurohipófise libera ocitocina, ocitocina chega nos receptores das membranas das células musculares do útero, das células de músculo liso, tem receptores de membrana, né? A ocitocina gruda ali e desencadeia contrações uterinas, exatamente para ter a expulsão do filhote, no caso dos humanos, do bebê. Então, além de expulsar, além de aumentar a contração uterina, tá? A ocitocina também estimula a ejeção do leite. Então, a musculatura, né? Aqui está o peito. Não existe músculo no peito, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. A glândula mamária é uma glândula exócrina, mas existem células mioepiteliais. Mio é músculo, epitélio são células de revestimento, tá? De tecido epitelial. Mas são células de tecido epitelial que têm capacidade de contração. Então, quando libera ocitocina, as células mioepiteliais contraem e o lei é ejetado. Ficou claro isso aí? E ocitocina também é hormônio da paixão, ok? Então, beijo na boca, sexo, chocolate, isso faz liberar ocitocina, tá? Que é também o hormônio, então, da paixão, ok? Então, a ocitocina ela tem 3 funções: é o hormônio da paixão, é o hormônio que faz a contração uterina e é o hormônio que faz a ejeção do leite. Por exemplo, tá? Produção leiteira, vacas que não estão deixando o leite sair. Você injeta ocitocina nelas, o que acontece com o leite delas? Se você injetar ocitocina numa vaca leiteira, que está com Uber lá cheio de leite, isso, o leite, o pessoal fala o leite desce, tá? Na realidade vai ter ejeção do leite, tá? Muitas vezes eles utilizam, tá? Uma mulher que está em trabalho de parto, já está com dilatação, mas não está tendo contração uterina. Quando chega lá no hospital, o que eles injetam nela? Ocitocina, tá? Porque estimula a contração uterina, esse menino vai ser expulso para fora, beleza? E eu falei para vocês aquela vez que ocitocina, por ser o hormônio da paixão, por isso que assim nasce aquela coisinha parecendo um joelho de porco,
todo enrugado, você acha a coisa mais linda, né? Por que você acha a coisa mais linda? Porque você está lotada de ocitocina. Porque se a gente tem uma visão fria, a maioria dos bebês, quando nascem, são feios pra caramba, né? Todo enrugados, aquela coisa toda. Mas a gente fica tão maravilhadinho assim porque você está lotado de ocitocina, tá? Outro recado que eu dou para vocês. Quer ficar com Shrek? Fique com Shrek, mas não beija na boca do Shrek. Por quê? Se beijar na boca do Shrek, o que vai acontecer? Nem transe, nem beija na boca do Shrek. Por quê? Porque se você transar ou beijar na boca, você libera ocitocina. E aí é o hormônio da paixão. Aí você vai começar a achar o Shrek um pouco mais bonitinho, ficou claro? Então, ocitocina é o hormônio da paixão. Ocitocina faz a contração uterina e ocitocina faz ejeção de leite. Ficou claro isso aí, galera? Alguma dúvida? E esses dois hormônios são hormônios hipotalâmicos. Eles são produzidos aqui, ó, no hipotálamo e não na neurohipófise. Eles só são armazenados e liberados pela neurohipófise. Alguma dúvida? Não? Podemos continuar então? Então vamos lá. E a adenohipófise? Gente, olha, a adenohipófise, ela tem 5 tipos de células aqui, ó, tá? 5 tipos de células e 6 tipos de hormônios. Eu vou falar uma coisa, os hormônios que são liberados pela adenohipófise, aliás, vou corrigir minha fala, os hormônios que são produzidos, armazenados e liberados pela adenohipófise. Olha o que eu falei, os hormônios são produzidos. Então, a adenohipófise, ela produz hormônios dela mesmo, que armazena nela mesmo, que foram produzidos por ela, e que vão ser secretados por ela, e que foram produzidos por ela. Então, essa é uma diferença básica entre a adenohipófise, ou hipófise anterior, e neurohipófise. Qual? Além da diferença tecidual, que aqui é tecido epitelial, aqui é tecido nervoso, a adenohipófise produz os próprios hormônios dela e libera esses hormônios na corrente sanguínea. Agora, a neurohipófise não produz nada. Ela recebe dos neurônios hipotalâmicos e só armazena e depois libera. Agora aqui, ó, a hipófise anterior ou a adenohipófise, anota aí para mim. Adenohipófise, coloca produz, coloca de todo tamanho, tá? Em letras grandes, lindas e garrafais. Produz os seus hormônios. Tudo bem? Ela produz os seus hormônios. E são 6 hormônios que vocês vão ter que saber. Que a adenohipófise produz, armazena e libera. Agora, eu concordo que a adenohipófise produz esses hormônios, tá? Por estímulo do hipotálamo. O hipotálamo estimula a adenohipófise e ela produz os seus próprios hormônios. Mas esses hormônios dela aqui não são hormônios hipotalâmicos, não. Ficou claro? São hormônios que ela produziu. Só o estímulo que veio do hipotálamo. O hipotálamo foi, gritou, ô adenohipófise. Na neurohipófise, ele manda os hormônios para lá. Agora, na adeno, ele libera, tá, alguns hormônios na corrente sanguínea que estimulam a adenohipófise. Então, ele vai e manda uma mensagem. Ô, adenohipófise, ó, libera esses hormônios aí que eu tô te pedindo aí, ó, que eu tô te mandando. Tá? Então, a adenohipófise, ela está sob, melhor dizendo, ela está sob o comando do hipotálamo. Mas o comando assim, o hipotálamo manda sinalização química e as células aqui produzem os próprios hormônios que elas vão mandar na corrente sanguínea. Então, os hormônios são produzidos por essas células da adenohipófise. Entenderam a diferença? Sendo que na neurohipófise, quem produziu o hormônio foi o hipotálamo e mandou e armazenou aqui na neurohipófise. A adenohipófise, ela não recebe hormônio hipotalâmico para armazenar e depois liberar, não. Ela recebe hormônio hipotalâmico para estimulá-la. Ela, então, recebe o comando do hipotálamo, através de hormônios hipotalâmicos. E, a partir desse comando, ela começa a sintetizar os próprios hormônios e depois libera para a corrente sanguínea, tá? Então, olha só. Esses hormônios da adenohipófise que ela mesmo produz sob o sinal do hipotálamo, ô adenohipófise, produz seus hormônios aí. Esses hormônios são chamados de hormônios, coloca aí para mim, tróficos. O que significa trófo?
em latim? Significa alimento. Significa, ó, heterotrófico, aquele que tem alimento diferente, ou seja, não produz o próprio alimento. Autotrófico, aquele que produz o próprio alimento, ou seja, aquele que pega substâncias inorgânicas e transforma em substâncias orgânicas. As plantas, por exemplo, pega CO2 e água e através de fotossíntese faz glicose, né? Cadeia trófica é uma cadeia onde tem lá produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, não é isso? Relações tróficas. Eu sou herbívoro, como planta. Vem um carnívoro, me come. Isso é uma relação trófica. Então, uma relação alimentar. Hormônios tróficos significam hormônios que vão alimentar no sentido de estimular outras glândulas. Ficou claro isso aí? Então, olha só. A adenohipófise, ela, sob o comando do hipotálamo, ela vai produzir os próprios hormônios dela, que são 6 hormônios. E esses hormônios são esses hormônios aqui, ó, que vocês terão que saber, tá? Os 6 hormônios. Coloca aí para mim. Número 1, tá? GH, ou Growth Hormone, hormônio de crescimento, chamado também de hormônio somatotrófico. Somatotrófico. O que significa somatotrófico? Soma significa corpo. Trófico, que alimenta o corpo, ou seja, hormônio de crescimento, tá? GH veio do inglês Growth Hormone, ou seja, hormônio de crescimento, growth, crescimento. To grow, crescer, né? Growth, crescimento, tá? Então, GH, o somatotrófico, é produzido pela adenohipófise, por uma célula chamada somatotrofo. O somatotrofo, que é uma célula da adenohipófise, produz o hormônio somatotrófico. Beleza? Tá. Depois, outro hormônio que você tem que guardar para mim. Número 2. Fala, Alessandra. De novo? Hã? Repete de novo essa parte, por favor. Tá, ó. GH significa Growth Hormone, do inglês, tá? Não precisa guardar esse nome, mas você tem que saber que o GH, ou hormônio somatotrófico, ele é chamado de hormônio do crescimento. Vou até puxar para cá, ó. Tá? O GH, ou hormônio somatotrófico, é o hormônio do crescimento, porque ele faz o corpo crescer. Ficou claro isso aí? Beleza? Você pode ver que quando tem de 5 anos, 7 anos, né? De 4 até 7 anos, a molecada dá uma esticadinha. E depois, lá nos 12 anos, 11 anos, 12 anos, dá outra esticada. São os 2 estirões. Pergunto para vocês, nesses 2 momentos de crescimento, a adenohipófise está produzindo pouco GH ou muito GH? Muito. 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 Isso. Agora, olha só. E geralmente em vocês, meninas, o crescimento é anterior. Já viram isso? Vocês com 12 anos, vocês dão uma espichada. 11, 12 anos, 13. Os meninos, nós, o sexo masculino, vai ser lá com 15 anos, 14, tá? Vocês amadurecem primeiro, tá? Então, olha só. O primeiro é o GH, ou hormônio somatotrófico, hormônio de crescimento. Aí o seguinte, a célula da adenohipófise, tá? Que olha só, a adenohipófise tem quantos tipos celulares diferentes? 5, tá? A célula que produz o hormônio somatotrófico, ou hormônio de crescimento, é uma célula chamada somatotrofo. O somatotrofo produz o hormônio somatotrófico. Deu para entender? Eu vou colocar entre parênteses aqui, tá? Entre parênteses é o nome da célula, tá, gente? Entre parênteses é o nome da célula. Então, a célula é chamada de colocar em minúscula. Célula é a somatotrofo. É a célula somatotrofo. Então, a célula somatotrofo que está aqui, ó, na adenohipófise, produz o hormônio somatotrófico, que é o hormônio que cai na corrente sanguínea, principalmente vai lá no fígado, estimula o fígado a produzir a somatostatina, que é
e a somatomedina, que são 2 hormônios do fígado que auxiliam no crescimento. E eu pergunto para vocês, é só um grupo pequenininho de células do nosso organismo que tem receptores de membrana para esses hormônios de crescimento, tanto o somatotrófico quanto a somatomedina do fígado? É só um grupo pequeno de células ou são todas as células do corpo? Que tem receptores de membrana para o hormônio de crescimento e para a somatomedina que foi feita pelo fígado, a partir do estímulo do hormônio somatotrófico. A célula do corpo, todas as células do corpo. Você cresce por inteiro, não é? Não é só sua célula do queixo, não é só sua célula da tireoide. Não, você cresceu todo. Tá? Então é sinal que todas as células do corpo têm receptores para esse hormônio. Beleza? Olha o segundo hormônio aqui. Já vou chegar lá no chat. Só terminar aqui. Hormônio... Opa, colocar... Hormônio TSH. Thyrotropic Stimulate Hormone. Ou Thyroid Stimulate Hormone, TSH do inglês. Ou seja, hormônio estimulante da tireoide. Tá, gente? Ó, eles vão colocar a sigla em inglês, tá? Porque por praxe é usada essa sigla. Mas aí você lê de trás para frente. Aqui, ó, hormônio do crescimento, hormônio do grow. Grow é crescimento. Aqui você vai guardar assim, ó, hormônio estimulante, é estimulante com E. Mas aí você vai guardar stimulating do inglês. Hormônio estimulante da tireoide. Então, esse hormônio estimulante da tireoide, ele vai estimular qual glândula? A tireoide. Tá vendo que é autoexplicativo? A tireoide. Como, então, ele estimula a tireoide? Ele é chamado de hormônio tireotrófico. Ou seja, hormônio que alimenta a tireoide. Trófico, trofo é alimento e tireoide. Ou seja, é hormônio que estimula a tireoide e vai estimular a tireoide a produzir o T3 e T4, que são hormônios tiroidianos que mantêm o seu metabolismo ideal funcionante. Tá? Se você não tiver esse metabolismo legal, estimulando, né, a tireoide produzindo T3 e T4 para manter suas células funcionando legal, você pode ter uma demência infantil chamada de cretinismo. Tá? Imagina que você é criança e você teve um problema lá que sua tireoide não liberou T3 e T4. Tá? Você teve um hipotiroidismo. Você pode ter cretinismo. Então, vai ter problemas cognitivos, né? Você vai ficar assim, com uma demência, você não vai crescer, você não vai ter, sabe, desenvolver tanto, beleza? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o hipotiroidismo congênito, quando a tireoide não funciona no bebê recém-nascido, tá? Mas eu vou chegar lá. Guarda só que a adenohipófise tem células que produzem e liberam o hormônio estimulante da tireoide, chamado também de tireotrófico. As células que produzem isso aí são células chamadas tireotrofo. Gente, ó, sinceramente, o nome das células não precisa guardar não, tá? Você tem que guardar os hormônios, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui, dúvida lá no chat se alguém tá. Cuidado aqui, ó, é ocitocina, tá? Não é citocina. Beleza? É ocitocina, tá? Beleza. Olha, para ser sincero, Gabi, eu não sei, tá? Eu não sei qual que é o mecanismo de ação desses remédios que vocês tomam contra cólica, tá? Mas provavelmente age de alguma forma não estimulando a contração uterina, beleza? Talvez seja uma ação inibindo a citocina, provavelmente. Aí eu não sei te falar, eu procuro lá e te falo, beleza? Mas o seu raciocínio foi perfeito. O seu raciocínio foi perfeito.
né? Se aumenta a contração, pode te dar cólica, não é isso? Agora, a sua cólica, vamos melhorar isso aí, tá? Vamos melhorar. Vem aqui comigo. Gente, vem aqui comigo todo mundo, olha. Já guarda aí para mim que isso vai ser matéria lá na frente, não, daqui 1 ou 2 aulas, tá? Então já guarda isso aqui para mim. Quando vocês têm a tensão pré-menstrual, é porque caiu o nível de progesterona. Pró, a favor, gesto, gestação. Ona, porque ela tem uma cetona. Progesterona, o hormônio a favor da gestação. Tá? A progesterona mantém seu útero assim, intacto, ele não contrai nem se você berrar no ouvido dele. Nem se você dá uma dedada no olho do útero, ele não contrai. Por quê? Seus níveis de progesterona estão lá no altíssimo, lá no alto. Enquanto tiver progesterona alta, tá? Seu útero não contrai. Beleza? Mas quando cai progesterona, o útero contrai. E quando o útero contrai, aí começa a dar as cólicas e vocês podem reparar, 1 dia, 2 dias depois, puf, cai aquela cachoeira de sangue. Né? 3 dias depois, cai aquela cachoeira de sangue lá. Beleza. Por quê? Porque o nível de progesterona caiu. Então, o que causa maior concentração, né, na menstruação, e um pouco antes da menstruação, é a queda de progesterona e não a ocitocina. Tá? A ocitocina é liberada no final do parto, vocês vão ver por quê. Ou melhor, no final não, no início do parto, no final da gravidez. Porque a cabeça do bebê estimulando o colo do útero e o canal vaginal manda sinais lá para o hipotálamo que produz mais ocitocina. Quanto mais o bebê força ali o colo do útero e o canal vaginal, mais estímulo chega no hipotálamo e ele produz mais ocitocina. Mais o menino estimula, mais ocitocina. Mais estimula, mais ocitocina. É uma retroalimentação positiva. Tá? Então, a ocitocina ela vai funcionar. Ou, né, que eu falei, beijo na boca, sexo, né, comendo chocolate produz ocitocina, além de serotonina e dopamina. Mas o maior estímulo que a gente tem para a produção de ocitocina, sem sombra de dúvidas, é a cabeça do bebê tentando sair, passando ali no colo uterino e no canal vaginal. Beleza? Então, essa queda né, da menstruação de vocês foi queda de progesterona. Beleza? Então, guarda uma coisa. Esses remédios que vocês tomam, talvez sejam para manter as células do útero menos sensíveis à contração. Por quê? Porque na hora que cair a progesterona, elas vão contrair. Tanto que no final do parto, eu pergunto para vocês, gente, no final do parto, não, desculpa, no final da gravidez, vocês acham que no final da gravidez continua alto o nível de progesterona? Porque tem que continuar. Porque se cair progesterona no meio da gravidez, você manda seu filho para fora, tá? Então, olha só, quem mantém um útero intacto é o nível alto de progesterona. Então, no final da gravidez, você acha que continua o mesmo nível de progesterona ou cai o nível de progesterona? O que vocês acham? No final da gravidez. Cai. E aí o menino já encaixa. Aquela cabeçorra do menino encaixado no colo do útero, além do útero já estar contraindo porque a progesterona caiu, estimula agora o hipotálamo a produzir mais ocitocina. Esse menino, sai que nem uma azeitona. Não tem jeito. Tá? É lógico que mulheres que não têm contração é porque pode ter alguma falha nesse mecanismo, tá? De cabeça do menino estimulando o hipotálamo, lógico, por terminação sensitiva que leva para o sistema nervoso central, e o hipotálamo liberando a ocitocina. Né? Às vezes, os receptores de membrana das células do músculo daquela mulher são diferentes, ela tem uma mutação, então a ocitocina chega lá e não consegue encaixar. Então, não adianta dar soro nessa mulher não, tá? Que ela não vai entrar em trabalho de parto, vai ter que fazer cesárea, tá? Porque ela não tem contração. Mas, quando chega lá, gente, a primeira coisa que eles colocam é tacar a ocitocina na mulher. Porque aí percebe, tacou a ocitocina, tá no soro, né? Tá o soro aqui, ó, lotado de ocitocina aqui, põe lá na veia da mulher. Ó. Por quê? Porque agora eles estão colocando uma dose cavalar de ocitocina. Se essa mulher não começar a contrair útero, aí eles já sacam, falam, essa mulher deve ter uma mutação nos receptores lá de membrana lá das células musculares uterinas dela, beleza? Qualquer coisa assim. Belezura? Então vão fazer cesárea,
Ok? Então tá. Bom, o tireotrófico, o hormônio tireotrófico é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tiroidianos, obviamente. Número 3. Eu vi lá, falta 5 minutinhos, só vou falar aqui os hormônios rapidinho. Eu tenho um hormônio chamado ACTH. Olha aqui. Hormônio adrenocorticotrófico. Nó, Capetinga, você falou grego para mim. Gente, ó, vamos por partes. Adrenal. Adrenal é a glândula que está ao lado do rim, porque ad significa ao lado, tá? Adjacente. Jacente é que morreu, que está fixo. Ad ao lado. Cateto adjacente é que está do lado, não é isso? Daquele ângulo que você está estudando. E o cateto oposto está oposto ao ângulo que você está estudando. Então, adjacente, tá? É que está do lado, beleza. Advérbio é que está ao lado de um verbo. Ficou claro isso aí? Beleza? Né? Adnominal é que vai estar do lado de um nome, vai estar qualificando aquele nome. Pode ser um substantivo, quer dizer, o adnominal qualificando o substantivo. Ficou claro isso aí? Então, olha só. Adrenal, adrenal é que está ao lado do rim. Na realidade, está em cima do rim. Ela é chamada também de suprarrenal. Só que é o seguinte, a glândula suprarrenal ou adrenal tem a parte cortical, que é de fora, e a parte medular, que é do meio. Medular é a adrenalina. Então, a medula, a parte do meio da suprarrenal, libera adrenalina. Agora, a parte cortical, córtex significa casca, medula significa meio, tá? Então, a casca da adrenal vai liberar os corticoides. Agora, esse hormônio aqui, ó, olha o nome dele lá. Hormônio adrenocorticotrófico. Eu pergunto uma coisa, adrenocorticotrófico, ele alimenta a adrenal, aqui ó, adreno, né, a suprarrenal. Mas ele vai estimular a parte medular ou a parte cortical da suprarrenal? Fala aí para mim. A parte cortical, tá? Para quem não está entendendo muito, o que eu fiz aqui, gente? Aqui, ó. Isso aqui é seu rim, isso aqui é a suprarrenal. A suprarrenal tem uma parte dela que é medular, que é do meio, aqui, ó. Isso aqui é a medula da suprarrenal. E essa toda parte em verde aqui é a casca, o córtex da suprarrenal. Então, adrenocorticotrófico, cortico, vai estimular aqui, ó, o córtex da suprarrenal. Belezura? E guardem aí para mim 2 outros grupos de hormônios aqui, ó, para a gente encerrar essa aula. Vocês têm aula depois de mim? Prolactina, que estimula a produção do leite, tá? Ó, ocitocina é ejeção. Prolactina é a produção do leite. São coisas diferentes, tá? E depois eu tenho os hormônios... Oi, fala aí, fala aí. Qual que é a célula do ACTH? É corticotrofo. A célula aqui é corticotrofo. Aqui vocês têm aula depois de mim? Não, essa é a... Não, Capê. Não? Ah, tá. Eu posso então só terminar isso aqui? Pode? Então tá, ó. A célula que produz o hormônio adrenocorticotrófico é uma célula chamada corticotrofo. Célula corticotrofo. É uma célula que está na adenohipófise. Então, aqui são as células que produzem esses hormônios hipofisários. Ou melhor, hormônios adenohipofisários, se você quiser ser mais completo, tá? Mas a gente sabe que hormônios, se são produzidos, só podem ser produzidos na adenohipófise, porque a neurohipófise não produz nada, tá? A prolactina, nossa, mesmo assim ficou corticotrófico. A prolactina é hormônio para produção de leite. E a célula
que produz prolactina é chamado de lactotrofo. Tá? A célula da adenohipófise que produz prolactina é lactotrofo. Agora, quais são os dois últimos hormônios? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4 hormônios. E nós temos 6 hormônios na adenohipófise. E 2 que são liberados pela neurohipófise, mas não são produzidos lá, que é a ocitocina e o ADH, tá? Esses 2 outros hormônios aqui, tá? Eles são chamados genericamente, no geral, né, o nome geral deles, tá? Sem ser muito específico, é chamado de gonadotrofos. Hormônios gonadotróficos. Ô, gente, tem acento, tá? Não tô colocando não, vocês colocam aí para mim, tá? Tróficos. Hormônios gonadotróficos, tá? E os gonadotróficos, os hormônios gonadotróficos, são produzidos por células chamadas de gonadotrofos. Opa! A célula que produz os hormônios gonadotróficos são células chamadas gonadotrofos. Tá? Beleza. Mas os hormônios gonadotróficos são 2 hormônios que estão relacionados ao ciclo ovariano e menstrual. É o chamado FSH, o hormônio folículo estimulante. Vou colocar o nome dele aqui, né? Hormônio folículo estimulante. Hormônio folículo estimulante, que faz um ovócito amadurecer, tá? E virar ovócito maduro. Um ovócito 1 virar ovócito 2. E o outro é o LH, chamado hormônio luteizante. Hormônio luteizante. O hormônio luteizante é que estimula a ovulação. Vocês só ovulam ou ovocitam, vocês só liberam um óvulo quando vocês têm pico de LH. Mas vamos por partes aqui, ó. Repara, eu tenho os hormônios gonadotróficos. Os hormônios gonadotróficos que são produzidos aqui, ó, na adenohipófise, produzido na adenohipófise, são 2 hormônios gonadotróficos. Na ordem, primeiro é produzido o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que estimulam vocês a amadurecerem um ovócito 1 até o ovócito 2, mas ele ainda não é ovulado, não é liberado, tá? Só amadurece lá dentro do ovário de vocês. E em nós homens faz a gente produzir espermatozoide. Agora, logo depois que vocês amadureceram um ovócito 1 até o ovócito 2 dentro do ovário de vocês, vocês vão ter um pico de LH, hormônio luteizante. O pico de LH é que faz vocês ovularem, que na realidade é ovocitarem secundariamente, porque vocês não liberam óvulos, vocês liberam ovócito 2, tá? Outras fêmeas de vertebrado liberam óvulo, vocês liberam ovócito 2, guarda isso, tá? A mulher, ela não ovula entre aspas, porque ela libera um ovócito 2, então ela ovocita. Todo mês vocês estão ovocitando secundariamente. Tá? No caso de fêmeas aqui, primatas, né, mamíferas primatas e algumas outras fêmeas mamíferas, tá? Só tem óvulo quando tem fecundação, quando encontra espermatozoide. Então, se ninguém aqui até hoje ficou grávida, ninguém até hoje teve óvulo. Ficou claro isso aí? Vocês sempre liberaram ovócito 2. Não é para entender, é para decorar, porque eu não expliquei ainda, tá? Então, se perguntarem para você, e aí você ovulou hoje? Você fala, ovulei? Não. Eu ovocitei secundariamente. Por quê? Porque o meu ovário não libera óvulos, libera ovócito 2, ovócito secundário. Agora, se eu engravidar, se um espermatozoide encontrar um ovócito 2, rapidamente o ovócito 2 vira óvulo. E aí é fecundado. Então, uma mulher, né, na espécie humana, ela só teve óvulo se ela já teve algum dia gravidez. Tá? Porque o ovócito 2 só transforma em óvulo verdadeiro quando ele encontra o espermatozoide. Beleza? Então vocês
ovocitam secundariamente. Vocês liberam ovócito 2. Vocês, cadelas, vacas, éguas, tá? Outras primatas, as chimpanzés, liberam ovócito 2. Agora, peixe, anfíbio, répteis, galinhas liberam óvulos verdadeiros. Vocês liberam ovócito, depois da fecundação é que vira óvulo. Tudo bem. Mas vamos ao que interessa, olha. Você tem 2 hormônios gonadotróficos produzidos pelos gonadotrofos, que estão lá na adenipófise. Hormônio folículo estimulante, ou FSH, e hormônio luteizante, ou LH. Então, vem comigo. A adenipófise tem quantos tipos celulares? 5. Aqui, ó. Somatotrofo, que produz a somatotrofina, ou hormônio somatotrófico. O tireotrófico, tireotrofo, que produz a tireotrofina, ou hormônio tireotrófico. Depois eu tenho o corticotrofo, que produz adrenocorticotrofina, ou hormônio adrenocorticotrófico. Depois eu tenho o lactotrofo, que produz a prolactina, a lactotrofo, né? Lacto é leite, trofo que alimenta. É o que vai produzir prolactina. E a prolactina vai fazer a glândula mamária produzir leite. E depois eu tenho os gonadotrofos, que vão produzir as gonadotrofinas ou hormônios gonadotróficos. Repara que o final pode ser trofina ou trófico. Então não marca bobeira não, tá? Se caiu na sua prova somatotrofina, você fala, gente, Capetinga não falou o que é somatotrofina, não. Gente, somatotrofina é hormônio somatotrófico. Se cair tireotrofina, gente, ele não falou de tireotrofina, não. É hormônio tireotrófico. Se cair adrenocorticotrofina, trofina, ina é natureza. Corticotrofo, trofo é alimentar. Então, adrenocorticotrofina, natureza de alimentar a córtex da adrenal. Somatotrofina, natureza de alimentar. Ina é natureza, tá? Natureza de alimentar o corpo. Tireotrofina, natureza de alimentar a tireoide. Gonadotrofina, natureza de alimentar as gônadas ou hormônios gonadotróficos. Entendeu isso, gente? A terminação pode ser trofina ou trófico, é a mesma coisa. Hormônios gonadotróficos são aqueles que vão alimentar as gônadas. Quem que são as gônadas? As glândulas sexuais. Nas mulheres, nas fêmeas, as glândulas sexuais são os ovários. Nos machos, as glândulas sexuais são quais? Fala aí para mim. Quais são as glândulas sexuais nos machos? Nas fêmeas são os ovários. E nos machos, quais são as gônadas? Ou glândulas sexuais? Quais são as gônadas nos machos? Gente, vocês já foram embora? Me deixaram aqui sozinho? Gente, já foi todo mundo embora? Então fala aí, Rafa. Fala aí, Débora. Bom, eu estou perguntando aqui, eu falei que foi todo mundo embora. Gente, nas fêmeas são os ovários. Não, vamos lá, quase foi, Débora. Nas fêmeas são os ovários. Os ovários é que produzem um gameta de vocês. Em nós são os testículos. Aí, Débora, testículo, isso. Então coloca aí para mim, ó. Vamos grifar gônadas. Aqui, ó, gônadas. Gônada são as glândulas sexuais. Então, esses hormônios aqui, nas mulheres, vão estimular o ovário. Mas nos homens, esses 2 hormônios vão estimular o quê? Testículos, tá? Então, vou até colocar aqui no cantinho, ó. Esses 2 hormônios aqui... Ô, gente, já estou terminando, não vou tomar muito tempo de vocês, não. Esses 2 hormônios aqui, ó, eles vão estimular nas fêmeas os ovários. Vou colocar em minúsculo. Nos machos, testículos. Beleza isso aqui? Essas aqui são as gônadas, ou glândulas sexuais, tá? Isso aqui são glândulas sexuais.
Beleza? Então, quero que vocês guardem o seguinte, que esses hormônios aqui, tá? Da adenohipófise, que são os hormônios tróficos, que alimentam outras glândulas, aqui, ó, inclusive as glândulas sexuais, tá? Os hormônios que alimentam outras glândulas, são chamados de tróficos, eles podem ser chamados também de trofinas. E a terminação pode ser trofina. Olha aqui, vem comigo. Somatotrofina, ao invés de somatotrófico, que é o do crescimento. Tireotrofina, ao invés de ser tireotrófico, que é o que estimula a tireoide. Adrenocorticotrofina, que vai estimular a parte cortical da suprarrenal, ao invés de ser adrenocorticotrófico. Prolactina é prolactina. Ou lactogênico, ele pode ter esse nome também, lactogênico, que vai gerar leite, tá? Então aqui pode ter outro nome também, coloca aí para mim, lactogênico, tá? Prolactina ou lactogênico, hormônio lactogênico. Se eu der uma prolactina para uma vaca, ou hormônio lactogênico, que é a mesma coisa para uma vaca, vai aumentar a produção ou vai diminuir a produção de leite da vaca? Vai aumentar, né? E se eu der prolactina com ocitocina, vai aumentar a produção, essa vaca ainda vai mandar muito leite para baixo, então mais fácil de você fazer ordenha, inclusive mecânica. E gonadotrofina, aqui ó, trofina, pode terminar em fina. Gonadotrofina são os hormônios gonadotróficos. Quais são? O FSH e o LH. Vamos ver quantos hormônios tem. Vem comigo agora. Quantos hormônios tem no total? Hormônio somatotrófico, o primeiro. Hormônio tireotrófico, o segundo. Hormônio adrenocorticotrófico, o terceiro. Hormônio prolactino-lactogênico, quarto. Hormônio FSH, que é uma das gonadotrofinas, e o hormônio LH. Então, quantos hormônios que a adenohipófise produz? Fala aí para mim. 6. 6. Boa, 6. Mas quantos tipos celulares tem na adenohipófise? Olha lá. O tipo celular somatotrofo, o tireotrofo, o corticotrofo, o lactotrofo e o gonadotrofo, 5. Então, bateu aqui com o que a gente falou? A adenohipófise tem 5 tipos celulares, mas tem 6 hormônios. Por que tem 6 hormônios? Porque os gonadotrofos produzem FSH e LH. Não ao mesmo tempo, tá, gente? Às vezes até ao mesmo tempo. Mas primeiro muito FSH, depois muito LH. É nessa ordem. Galerinha, deu para entender? Sim. Deu sim, rapaz. Tranquilo, tá? Essa parte é meio chata porque é decoreba mesmo, mas se você entender um pouco o nome dos hormônios, já te ajuda. Então, aula que vem, eu já começo caindo matando, é sexta-feira, né? Nas próximas glândulas. Beleza? Turminha, então, um bom descanso aí para vocês, tá? Foi muito bom estar com vocês, como sempre. Boa noite, bom descanso e obrigado aí pela paciência, ter me dado, deixa eu ver, 14 minutinhos, tá? Muito obrigado. Valeu mesmo. Beijo grande. Qualquer dúvida, Tchau, manda... Capê, obrigada. Obrigado a vocês, Rafa. Valeu. Qualquer dúvida, manda no zap lá para mim, hein, gente? Pode mandar. Beijão. Valeu.